Boa noite para você. E eu acho que você pode sentar. Como que você passou hoje o dia? Como foi o dia, seu dia? O nosso dia foi muito cheio. Pastor André e os pastores, né? Todos nós tivemos bastante atividade. Pastor André está ali. Hoje o dia todo, praticamente o dia todo, né? Porque nós tivemos reuniões com os pastores da associação hoje pela manhã e à tarde fizemos uma visita e aqui estamos nós, né? Que bom que você está aqui hoje para estudar a palavra de Deus. A gente tem bastante coisa para estudar, então que as conversas, que as falas humanas sejam poucas e vamos para a palavra de Deus. E antes da gente abrir a Bíblia, quero convidar você para orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui, depois de um dia cheio de atividades. Para muitos de nós, o dia começou muito cedo. Nós tivemos o prazer de começar o dia com o Senhor. E agora queremos terminar o dia na presença do Senhor também. Nós abrimos a Bíblia e expomos à nossa mente a influência sagrada desse livro. Quando a gente abre esse livro e pousa os olhos no seu conteúdo, nós estamos dizendo que queremos Deus, queremos o Criador do universo e queremos o autor da Bíblia, o Deus Criador do mundo. Então, Senhor, fica conosco agora, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. A gente vai conversar um pouquinho, vamos continuar a conversa de ontem. Ontem a gente começou a tocar num ponto muito importante, que são os riscos do materialismo. O materialismo é uma visão de mundo que privilegia as coisas materiais em detrimento das espirituais. Lembra que Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas. E Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, aqueles que querem ficar ricos, caem em muita tentação e cilada. O problema não é ser rico, o problema é querer ser rico. Porque quando você quer ser rico, é inevitável que as coisas espirituais e o próprio Deus fiquem em segundo plano. A riqueza é uma coisa extremamente absorvente, que toma controle da vida da gente, toma controle dos propósitos da gente. E por isso é uma coisa muito perigosa. Lembra que quando Jesus contou a parábola da semente, ele disse que uma parte da semente caiu entre os espinhos e foi sufocada e morreu. A semente é o Evangelho. E o que são os espinhos? Jesus disse, os espinhos são os cuidados das coisas deste mundo e a fascinação das riquezas. Pessoas fascinadas por riquezas. Lembra que nós vimos que ontem que Moisés desprezou as riquezas do Egito para se unir ao povo de Deus. Abraão deixou o luxo, a sofisticação da cidade onde ele vivia para cumprir o plano de Deus. E você? Você vai falar, não, pastor, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Está na Bíblia, está para nós todos. A gente não precisa ser rico para ter amor às riquezas. Tem rico como Abraão, como Jó, que não tem amor às riquezas. E tem pobre que tem amor às riquezas. Ah, se eu fosse rico, talvez isso seria a minha perdição. Por isso que Deus é muito sábio, já falou, não, você não, magrão, você fica aí, né? Você não. Lucas capítulo 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, ele tinha interesse na vida eterna. Foi a Jesus. Ele foi no lugar certo, foi falar com a pessoa certa e perguntou para Jesus, o
que eu faço para ter vida eterna? Ele queria ter vida eterna. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. E Jesus citou alguns ali: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Todos esses mandamentos da segunda tábua dos mandamentos, né? E aí o homem, esse jovem rico, respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tem gente que contou na Bíblia, no Antigo Testamento, 613 leis no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Alguém, eu nunca fiz isso, eu acredito na pessoa que contou, né? Contou lá 613 leis no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. E ele diz: tudo isso eu observo desde a minha juventude. Ouvindo isso, disse-lhe Jesus: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens, tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, retirou-se muito triste, porque era riquíssimo. O que a gente aprende disso aqui? Que é pecado ser rico? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Essa foi a única pessoa para quem, na Bíblia, Jesus pede para vender tudo e dar aos pobres. Jesus se encontrou com muitas outras pessoas e para nenhuma outra Jesus pediu para vender tudo. Jesus se encontra com Zaqueu, por exemplo, e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, estava trepado numa árvore, desce depressa, que eu vou entrar na tua casa. Zaqueu era rico e roubava, ele era desonesto, ele roubava dinheiro das pessoas. E Jesus não falou nada de dinheiro para ele. Jesus falou: eu vou na tua casa. Quando Jesus fala, eu vou na tua casa, ele diz: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se alguém eu defraudei, claro que ele tinha defraudado várias pessoas. E se alguém eu defraudei, eu vou devolver em 1/4, acho, uma coisa assim. 4 vezes mais, minha nossa. Eu vou dar 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Jesus entrou na casa, ele falou: eu vou vender metade. Jesus não pediu nada. Eu vou vender metade e vou dar para os pobres. Por que Jesus pede para esse vender tudo? Tem algumas pessoas que Jesus pede para vender tudo. Lembra quando eu te contei para vocês a história do meu biscoito de chocolate? É tudo. É tudo. Comigo não tem. Jesus conhece cada pessoa. Jesus conhece minha fraqueza. Jesus conhece qual é a sua cachaça. E meu pai falava assim: quem tem fraqueza para bebida alcoólica não pode nem passar na frente de bar. Meu pai falava isso. Você não pode nem passar na frente do bar. Qual que é a sua fraqueza? Não passa nem na frente. Nem brinca com a sua fraqueza. E o jovem rico, Jesus olhou para ele, e lá no livro de Marcos diz que Jesus, fitando-o, o amou. E Jesus viu que para esse rapaz só tinha uma solução, que não é a solução para todo mundo, mas para ele era essa a solução: vender tudo. Jesus não estava dizendo aqui que ele ia ficar sem nada. Jesus disse: vende tudo. Jó perdeu tudo, e Deus deu para ele de volta o dobro. Noé entregou tudo que tinha para construir a arca. Muitos dias depois, quando a porta da arca se abre, o Noé era sozinho dono da terra inteira.
Ele tinha tanta propriedade que ele nunca conseguiu caminhar no que era dele. Você já pensou você ter tanta terra, que se você caminhar a vida inteira, você não consegue passar por cima do que é seu? Essa era a propriedade de Noé. Ele investiu tudo no plano de Deus. Quando acabou o dilúvio, a terra baixou, ele era dono de tudo. Mas para esse rapaz aqui, Deus falou: vende tudo e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ele se retirou triste. Quando nós abrigamos o amor às riquezas, o amor aos bens materiais, nós excluímos a Cristo. Não é possível ter Cristo e essas duas coisas. E se alguém tiver que ser rico, se for plano de Deus para alguém ser rico, essa pessoa será rica sem querer ser rica. Não é buscando a riqueza, é buscando ao Senhor. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que o cristão rasga dinheiro. Ah, pastor, eu não ligo para as coisas materiais, nem vou sair para trabalhar hoje, porque o trabalho dá dinheiro, então eu não vou nem trabalhar, vou ficar em casa, pôr o meu chinelo, perna para cima, não vou trabalhar. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está falando. Verso 24: e Jesus, vendo triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque distrai, a riqueza distrai demais, tira o meu foco, muito fácil, traz muita preocupação. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, Senhor, quem é que pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E olha agora que interessante o diálogo de Jesus com Pedro. Disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Mateus diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Em Marcos 10:30 diz 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Que coisa impressionante. Jesus está dizendo: não tem ninguém que tenha deixado todas essas coisas por causa do reino de Deus. O que Jesus está chamando você para deixar? O foco desse texto são coisas materiais. Muitas vezes o reino de Deus vai competir com coisas materiais. Coisas materiais vão competir com o reino de Deus, melhor falando assim. Para seguir o reino de Deus, eu vou ter que deixar algumas coisas. Vou ter que deixar companhias que representam lucro para mim. Vou ter que deixar de trabalhar algum dia, porque não vai combinar com a minha busca por Deus. Mas se eu tenho tanto apego assim às coisas materiais, e eu penso que o sustento depende de mim, Deus não consegue me sustentar, é eu mesmo, eu que tenho que fazer por mim. Talvez a minha atitude será a mesma desse jovem rico. Eu quero voltar um pouquinho com você no Evangelho de Lucas, para o capítulo 12. O capítulo 12 tem bastante instrução para a gente. Começando no verso 13. Vamos junto lá? Lucas, capítulo 12, verso 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Era justo, né? Tinha herança, quem sabe o pai e a mãe morreram, e o irmão ficou com tudo e não queria repartir. E ele foi lá reclamar com Jesus, né? Falou: Jesus,
Fala para o meu irmão repartir herança comigo. E ele com certeza já não dormia à noite, tinha raiva do irmão, com o irmão desonesto com ele. Você vê esse negócio de herança. Eu ouvi alguém falar uma vez: você só vai conhecer seus irmãos bem direito mesmo depois que seus pais morrerem. Você só vai conhecer bem os seus filhos depois que você ficar velho. Aí você vai conhecer seus filhos. Você só vai conhecer os seus irmãos depois que seus pais morrerem. Aí você vai conhecer quem são os seus irmãos. E quantas famílias estão divididas por causa desse negócio de herança. Não se falam mais, não se conversam mais. O que Jesus respondeu? Verso 14: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. O que é avareza? A avareza é o apego desmedido às coisas materiais. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, por causa das bênçãos de Deus. E ele dizia para si mesmo, verso 17: o que eu vou fazer agora? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. Deu muito fruto, e eu não tenho onde guardar agora. O que eu vou fazer? Ele pensou, verso 18: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus celeiros, que são pequenos para a colheita que eu tive, e eu vou construir os celeiros maiores, e aí vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens, vou guardar tudo que eu colhi, vou guardar, não vou perder nada. Então direi à minha alma, eu vou dizer para mim mesmo: você tem em depósito muitos bens, muitas riquezas para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu estou fazendo planos para mim, mas eu não sou rico para com Deus. Eu tenho um amigo pastor, hoje ele mora em Curitiba, fomos bem amigos. E ele me disse: sabe o que aconteceu com um parente meu? Sonho desse meu parente era ter um motorhome e poder viajar depois que se aposentasse. E essa pessoa tinha uma boa renda, e foram guardando coisas direitinho, faltando talvez um ano para sua aposentadoria, ele finalmente conseguiu comprar um motorhome lindo. Parou o motorhome dentro de casa dele, e aí ele e a esposa fazendo planos para se aposentar dali a alguns meses, e então começar a viajar pelo Brasil com o motorhome. Que coisa maravilhosa, que plano lindo. Então ele se aposenta, e em seguida da aposentadoria, sentiu alguma coisa meio esquisita, foi ao médico, o médico disse: você tem um câncer, precisa tratar urgentemente. Poucos meses depois, aquele homem estava morto. E esse meu amigo falou, chegava na casa, estava o trailer paradinho lá, nunca foi usado. Quais são os seus planos para o futuro? O que você está planejando? A palavra de Jesus, dizendo que lhe disse Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem vai ser? Jó falou assim: eu nu cheguei a esse mundo, e nu vou sair desse mundo. A gente chega sem nada, e a gente sai sem nada. O que a gente tem, a gente só tem no período que está vivo. No momento que a gente morre,
no instante seguinte, outro se torna um proprietário, alguém vai se tornar proprietário do que era da gente. Eu fui convidado para realizar, estava dando estudo bíblico para uma pessoa, e morreu a irmã desse amigo meu, para quem eu estava dando estudo bíblico. Ele disse: pastor, você pode ir lá ao funeral? Eu disse: que horas vai ser o funeral? Então, marcou a hora, mas eu acho que a funerária atrasou, e os convidados se atrasaram, que eu acabei chegando no funeral, quando a funerária estava trazendo o corpo. Então a funerária estava trazendo o caixão, montando, ajeitando as flores, e só eu e o pessoal da funerária, ninguém mais. E eu fiquei ali olhando aquilo. Então daqui a pouco chega o irmão, que era o meu amigo, e daqui a pouco chega a outra irmã, e aí o irmão fala assim: vamos tirar o sapato dela, para dar para alguém? A irmã disse assim: não, o sapato é dela. Aí o irmão fala assim: não, não é mais dela, ela já não existe. Ela falou: não, o sapato é dela, não vamos. E eu ali, eu saí assim, falei: não vou nem ficar aqui perto, né? E aí o irmão e a irmã brigando por causa do sapato da pessoa que já não existia mais. Deixa o sapato, tira o sapato, irmão, vamos tirar, vamos dar para alguém, esse sapato vai ser enterrado. Não, não tira o sapato. E eu fiquei imaginando, e depois, como é que foi? Quando as outras coisas que já não eram mais sapato, né? Que ia virar aquilo? Mas aí eu fiquei imaginando assim: um dia ela comprou esse sapato, um dia ela usou esse sapato. No dia que fechou o olhinho, esse sapato, ou estas coisas, essa roupa, o que você tem, vai passar para alguém. Eu me lembro de um dia, talvez eu conte parte dessa história no sábado. Eu estava numa UTI de hospital aqui em São Paulo. Morre, não morre, morre, não morre. Lá embaixo, estacionado na frente do hospital, estava um carrinho que a gente tinha comprado, um carrinho zero. Era o mais baratinho que tinha, era um Fiatzinho do mais barato que tinha, mas era um carrinho novo. Que esforço para comprar aquele negócio. Você não imagina, que esforço para comprar aquele carrinho pequenininho, né? E agora eu estava ali, morre, não morre, e vinha a Mari, minha esposa, aí tinha a janelinha assim da porta da UTI, e a Mari dava tchauzinho para mim assim, né? E eu interpretava aquilo como tchau. Minha gente, minhas filhas ali, 8, 10 anos, né? Eu vou deixar essa mulher vai casar de novo, uma mulher bonita sozinha aí, vai casar de novo, e o outro vai andar com o meu carro. Quanto picolé eu deixei de tomar para comprar esse carro, e o outro vai estar lá com a minha mulher, ó, feliz da vida. Assim é a vida. Hoje eu falo para ela: nega, se eu morrer, casa de novo. Casa de novo, porque é bom ficar casado, não fica sozinha, casa de novo. Não, senhor, não vou casar, é só um. Depois vocês me falam lá no céu. Depois vocês me falam o que foi, né? Mas disse Jesus: assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E a gente vai continuar a leitura. Verso 22 diz: a seguir dirigiu. Quanta instrução a gente tem aqui, quanta instrução. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Estou no capítulo 12 de Lucas, vou para o verso 23 agora. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observem os corvos, as aves do céu, lá em Mateus fala, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, mas Deus os sustenta. Quanto mais valem vocês do que as aves, disse Jesus. E qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 metro ou 10 centímetros ao curso da sua vida? Se, portanto, você não pode fazer nada quanto a estas coisas mínimas, por que você está ansioso por outras coisas? Olha para os lírios, eles não fiam nem tecem,
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E então, o verso 29 diz: não fiquem, pois, a perguntar: o que eu vou comer? O que eu vou beber? E amanhã será que eu vou ter dinheiro? Não se entregue a inquietações, porque os gentios, as pessoas que não conhecem Deus, não sabem que tem um Deus no céu. Esses é que procuram estas coisas, mas o Pai que está no céu sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa dessas coisas. O Filho de Deus dizendo: o Pai sabe do que você precisa. Preocupação é uma indicação de que eu estou querendo tomar o lugar do Pai e cuidar da minha própria vida. Não estou querendo que o Pai cuide da minha vida. Então, verso 31 diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Nunca saia para o seu trabalho sem buscar a Deus. Você diz: pastor, eu sou pobre, eu não tenho amor ao dinheiro. Mas você sai de casa no seco, sem fazer o culto. Não faz o culto com sua família. O que é isso? Materialismo. Dinheiro está em primeiro lugar. Eu vou trabalhar para comer, mas não estou preocupado com a vida eterna dos meus filhos. Não estou preocupado com a minha vida eterna. Não leio a minha Bíblia, não tenho meu momento de oração. Eu vou falar um negócio pesado agora, tá? Você abaixa o volume e... Mas não sou eu que estou falando, eu li. É uma senhora chamada Ellen White, não sei se você já ouviu falar dessa autora. Ela diz assim: muitos, no livro Orientação da Criança, muitos saem de casa como o cavalo ou a mula, sem nenhum pensamento de Deus ou vida eterna. O cavalo e a mula acordam de manhã e vão trabalhar. E alguns de nós trabalham igual o cavalo e a mula, porque levanta, come e vai trabalhar, sem Deus. O cavalo não tem noção de eternidade. O cavalo não sabe que tem um Deus no céu. Ele não liga para Deus porque ele não sabe, ele é cavalo. E tem gente que ainda chega em casa e fala assim para a mulher: hoje eu trabalhei como um cavalo. E a mulher fala: é verdade, você não fez o culto. E o verso 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E agora uma coisa difícil para mim, olha o que Jesus diz: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o meu tesouro, aí vai estar o meu coração. Jesus diz: não tenha medo do futuro. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Tenha certeza que você está pondo o Senhor em primeiro lugar. Eu fico imaginando o jovem rico, cheio de possessões, cheio de coisas, mas apegado a essas coisas, indo procurar Jesus, como nós lemos agora há pouco. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus continua a conversa, e Jesus toca na ferida dele. Jesus diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres. E eu também gosto de imaginar o que teria acontecido se ele tivesse vendido tudo. Será que esse rapaz teria passado fome? Ou será que Jesus ia ter dito para ele... Porque você lembra que quando Deus pediu para Abraão matar o filho, lembra? Deus pediu a Abraão. Para Abraão, Deus não pediu nada de dinheiro, nada de que Abraão era muito rico. Lá em Gênesis capítulo 13, que Abraão era riquíssimo, tinha gado, prata e ouro, muito rico. E Deus não pediu nada de dinheiro para Abraão. Mas Deus pediu uma outra coisa, que possivelmente era parte da idolatria do Abraão. Seu Abraão não tinha filhos.
E lá na velhice, Deus dá um filho para ele. E eu fico imaginando aquele Abraão, passando horas e horas perto do que hoje seria o berço, não tinha berço naquele tempo, mas sei lá onde largava a criança, né? E o Abraão ali olhando. Eu me lembro quando nasceu minha primeira filha, e a segunda também. Eu passava muito tempo olhando, o nenenzinho dormindo, e eu ali, assim, ó, olhando, não mexia nada, só olhando aquela criança. Eu vi as minhas duas filhas saírem da mãe, as duas, tive esse privilégio. Você vê aquele bichinho indefeso, e ali, mamando na mãe, e o Abraão olhando, e Deus, eu acho que começou a pensar, e aquele menino foi crescendo, e Abraão foi idolatrando aquele menino era tudo para Abraão, e Deus falou: Abraão, lembra do mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Tudo que está diante de Deus, entre você e Deus, se torna um ídolo, se torna um Deus. E então Deus diz para Abraão: Abraão, vai até um lugar que eu vou mostrar para você e sacrifica o seu filho. É um pedido parecido com o pedido que Deus faz para o jovem rico. E Abraão creu, diz lá no livro de Hebreus, Abraão creu que Deus podia ressuscitar o menino. Ele não entendeu o pedido de Deus, mas foi. E foi rápido, para não se arrepender. E chegando lá, você conhece a história, na hora que ele levanta o cutelo, o anjo de Deus põe a mão no braço de Abraão e diz: não faça isso, Abraão. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você está disposto a sacrificar qualquer coisa da sua vida para me servir, para me obedecer. Pega o teu filho e vai embora. E está aqui um animal para ser sacrificado, um substituto, que vai morrer no lugar do seu filho. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se Jesus não teria feito isso com o jovem rico. Agora eu sei que você vende tudo mesmo, então eu vou devolver tudo para você. Não sei. Ou ele teria seguido Jesus. Eu conheço pessoas que deixaram para trás perspectiva de grandes ganhos para dedicar a vida para o serviço de Deus. E nunca mais vão ter as riquezas que deixaram. Aqui nessa terra não vão ter. Mas você lembra que nós lemos ontem em Hebreus 11? Por que essas pessoas fizeram isso? Missionários que deixaram tudo. Por que fizeram isso? Porque estão aguardando uma cidade que tem fundamentos. Estão aguardando uma cidade. A vista deles está além da cortina que separa o visível do invisível. Eu vi uma história interessante que para mim ilustra isso, né? A vida de um missionário. Todos nós somos missionários no reino de Deus. Mas um amigo meu, já tem bem mais idade que eu, ele me contou que ele foi chamado para ser missionário num país muito longínquo. Saindo do país dele, ele é cidadão de um país de primeiro mundo, tinha um salário que o sustentava muito bem. Ele foi ser chamado para ser missionário num país muito pobre. E você sabe que missionários na igreja adventista, missionários adventistas, quando saem do seu país e vão trabalhar num outro país, eles ganham o salário dos obreiros daquele país. E eles vivem com o salário daquele país, como os obreiros daquele país. E ele foi chamado para ir para aquele país que era muito mais pobre que o país dele. E ele pensou assim: eu vou perder tanta coisa, meu estilo de vida vai mudar, tudo. Ele pensou: mas é o chamado de Deus, eu vou. Reuniu a família, decidiram ir. Bom, aquele país era um país tropical. E ele descobriu que aquele país tinha muita manga. E ele amava mangas. No país dele não existe manga. Só importada, muito cara. E as mangas desse país para onde ele foi, não era o Brasil, são mangas muito famosas, são mangas muito gostosas, como as nossas aqui também. Então ele não parava a única coisa, a motivação que ele tinha fora de servir a Deus, era comer manga.
tudo bem, a gente vai para lá, a gente vai ganhar pouco, mas a gente vai comer manga. E a surpresa dele, e a alegria dele, foi quando ele chegou e disseram, essa é a casa que você vai morar. Ele olha no fundo da casa, o que tinha? Uma enorme mangueira. Puxa, que Deus, muito obrigado, o Senhor é tão bom, que o Senhor deu para mim esse privilégio, eu estou muito feliz de estar aqui. E ele aí passaram uns meses, a mangueira botou flor, aí começaram, você já teve mangueira em casa? Eu já tive mangueira em casa. Eu morei em Brasília, tinha 2 mangueiras enormes em casa. Na época do Natal, eram as nossas bolas de Natal, porque na época do Natal as mangas estão ali para amadurecer ali por janeiro, fevereiro, né? Estavam ali aquelas mangas maravilhosas, né? E ele começou a ver as mangas pendurar, ele, vou esperar a hora que amadurecer, eu vou colher, vou comer. Um dia, ele sai para fora de casa, não tinha mais uma manga na mangueira. Os vizinhos tinham entrado e pegado todas as mangas, não sobrou uma nem para remédio. E ele me disse que naquele país, o costume é comer manga verde. Eles fazem salada de manga verde com sal, tempera e comem manga verde. Ele disse, eu fiquei 5 anos naquele país. Eu não comi uma manga da mangueira do meu quintal. Mas quando ele viu aquilo, primeira vez, olhou para fora, e ele entendeu o que tinha acontecido, deu assim, e ele teve que tomar uma decisão. Eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para comer manga? Ou eu vim aqui para pregar o Evangelho? Agora eu vou me indispor com os meus vizinhos, por causa de manga, e eu vou perder a autoridade de pregar o Evangelho. Que se vão as mangas, mas que eu mantenha a autoridade de pregar o Evangelho. Quanta gente está entregando tudo? Quantos já entregaram tudo no passado para servir a Jesus? E talvez Jesus está chamando você para entregar algumas coisas que estejam competindo com o serviço do Mestre. O que é essa coisa que está competindo? Eu quero convidar você para cantar hoje 2 estrofes, não uma só. A estrofe número 3 e número 4, desse hino que a gente canta todas as noites, da entrega. Nós vamos cantar. Ao sacrifício guia-me, quero ser rico em ti, e da cobiça afasta-me, pra só enxergar-te aqui. Esta é minha oração, livra de todo mal, nada no mundo quero ter, só teu serei afinal. Nada da terra buscarei, tudo aqui vai passar. Que meu amor esteja em ti, é minha petição. Esta é minha oração, livra de todo mal, nada no mundo quero ter, só teu serei afinal. Vamos orar. Senhor Deus, o que precisamos entregar para o Senhor hoje? São os nossos filhos, a nossa casa, um futuro brilhante para os padrões desta terra, ambições mundanas, coisas que
que vão ser corroídas, que vão ser estragadas, que não vão ter valor nenhum na vida eterna? Quais são as coisas que o Senhor nos está pedindo para entregar, que competem com a busca de Jesus? Senhor Deus, impressiona o nosso coração e leva-nos ao sacrifício, porque Cristo fez esse sacrifício. Ele desceu do céu para morrer por pecadores, por quem não merecia, deixou tudo e veio aqui morrer para ter o direito de perdoar pecados. Hoje qualquer pecador, quando confessa pecados, é perdoado imediatamente, porque Jesus morreu por essa pessoa, morreu por nós. Senhor, nós queremos seguir o Cordeiro no caminho do sacrifício. Onde quer que Ele vá, ali estará o teu servo, a tua serva. Nós agradecemos pelo privilégio de partilhar com o Senhor da vida de sacrifício. Em nome de Jesus, amém.